É bom demais iniciar uma semana pedindo as bênçãos de Deus. Começar com Jesus é sempre bom, meu irmão e minha irmã. Hoje o Evangelho é de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Que essa segunda-feira seja abençoada para você e para sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este evangelho de hoje é um evangelho que está inserido naquele contexto em que Jesus tinha acabado de realizar o sinal da multiplicação dos pães para 5.000 homens, dando a bênção em 5 pães e 2 peixes que uma criança tinha colocado em suas mãos. Muita gente se aproxima de Jesus para saciar a fome de pão. Corremos o perigo de não compreender a verdadeira missão de Jesus Cristo. E isso não é compreendido quando a gente vê que muitos se aproximam apenas por interesse material. Muitos se aproximam apenas por causa do material, por causa do pão. É o que Jesus fala assim no Evangelho de hoje. Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus fala isso no Evangelho de hoje. E aí, Jesus continua dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Corremos um risco sério, de depositar nossos esforços missionários no poder mundano, no pão material, ou seja, no dinheiro, no poder. E isso faz com que vivamos um cristianismo de verniz por fora. Na nossa aparência está apenas a casca. Parece cristão, mas por dentro se revela com uma hipocrisia, porque no fundo a preocupação é a do poder mundano. É a do ter e não do ser. Ser fraterno, ser caridoso, ser humano uns com os outros, ser irmão, ser filho de Deus. Isso é que é realmente ser cristão com consistência. A verdadeira vocação cristã é a de levar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, a liberdade aos oprimidos. Vocês devem se lembrar quando os filhos de Zebedeu, quando a mãe deles pediu ao Senhor para que um se sente à direita e outro à esquerda de Jesus. Queriam ser o primeiro, queriam o poder. Tomemos cuidado para não nos aproximarmos de Jesus, não tanto por admiração religiosa que nos leva a adorar a Deus, mas por interesse, se aproveitar da sua presença para fins não espirituais e de caridade. Alguns se tornam cristãos apenas de nome, de atitude externa, mas no coração tem interesses diversos. Quando isso acontece, a fé enfraquece,
assim enfraquece também a missão da igreja. Enfraquece a nossa missão de ser igreja. Não vamos esquecer que o Senhor caminha conosco. Ele é mais forte que as tentações do poder mundano. O Senhor, porém, é mais forte do que essas tentações e nos desperta para a sua graça, sua misericórdia, sua caridade. Que não vivamos como pagãos envernizados de cristãos, pois não suportaremos. O verniz quebra e não seremos felizes, não seremos fortes. Se a força não for a de Jesus em nós, a nossa própria força é fraca. Não somos fortes. É em Deus é que somos fortes, em seu amor e em sua misericórdia. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.